Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, e a todos os irmãos e todas as irmãs, e também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e também através do satélite Eutelsat 8 e também os que estão conectados pela internet hoje, sexta-feira, 8 de dezembro deste ano 2023. Abrimos nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Ali desenha uma estrela de Davi. Os 4 títulos de Jesus como Filho. Podem sentar, por favor. Essa mensagem foi pregada em 6 de fevereiro de 2015, em Cayey, Porto Rico, pelo nosso amado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago. Nos diz no livro de citações. Vamos buscar no livro de citações na página 13A. Do parágrafo 128, nos diz: agora, o que ele prometeu? Vindicar-se a si mesmo em um homem, em carne humana, igual como ele fez com Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem. Não, o filho de Deus agora. Não o Filho de Deus agora, o Filho de Deus no Filho do Homem. E aí desenha uma estrela de Davi ao lado direito, e ao lado esquerdo escreve hoje, no capítulo 1, versículo 2, o Senhor chamou Ezequiel Filho do Homem, exatamente como Jesus se chamou a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento da semana. Vejam, o que é o Filho do Homem? Profético. O que seria Malaquias 4, um profeta? Quais eram essas coisas que hão de acontecer nos últimos dias? Agora, ele não disse quando, ele disse que aconteceriam. Aconteceram. Agora, ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do Homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi como Filho de Davi. Ele é essa palavra, e ele só está mudando sua máscara, do que não podia se ver ao que está absolutamente declarado, a palavra encarnada. Deus mudando de máscara, Deus em morfe. Ou seja, Deus usando seus instrumentos em cada era e em cada dispensação. Se fecha um olho, ou seja, um profeta, um vidente, um instrumento, um véu de carne, e se abre outro. E assim foi de era em era, e de dispensação em dispensação, porque é a maneira em que Deus fala ao seu povo. Por isso, Amós capítulo 3, versículo 7 diz: porque não fará nada o Senhor, nada fará o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E aí, escreve ao lado esquerdo nesse parágrafo, desde a parte de baixo, no lado esquerdo para cima, escreve Filho de Davi, e aí escreve sobre o trono, Filho de Davi sobre o trono, nos últimos dias, hoje. E embaixo também, aí escreve a palavra encarnada. E escreve também o ensinamento. E em cima escreve Filho do Homem, profeta. Filho de Deus, teofania, o Espírito Santo. Filho de Davi, em Filho de Davi desenha uma pedrinha angular ao lado e uma flecha para o Filho de Davi no último dia revelado. Agora continua dizendo,
nesta mesma página, aí nesse parágrafo de cima, ele prometeu ali que você conheceria os segredos do coração. Agora, a terceira etapa é justamente um rompimento no ministério. Aí ele escreve: a terceira etapa é igual ao rompimento no ministério. Agora veja o que ele nos diz nesta mensagem, Jesus e os 4 títulos de filho, que foi pregado em 17 de novembro de 1991 na Guatemala. Diz: cada um destes títulos de filho tem uma herança. Por meio de cada um destes títulos de filho, se reclama e é outorgado uma herança. E neste mesmo livro de citações, passamos à página 147, no parágrafo 1313, nos diz ali: vejam a Jesus em Lucas 17:30. Vejam, quando ele estava dizendo ali sobre o tempo do fim, como seria, como nos dias de Noé. Então ele disse, e assim mesmo nos dias de Sodoma disse, quando o Filho do Homem estiver revelando, o Filho do Homem outra vez, não o Filho de Deus, Filho do Homem, vem? Isso traz Malaquias 4 outra vez, bem diretamente atrás, de volta. Todas essas outras profecias vindo diretamente como deve ser. Ele prova a sua palavra de ser verdade. E em cima ele escreve, não Filho de Deus, mas Filho do Homem, e depois será Filho de Davi. Continua dizendo nosso irmão William: portanto, necessitamos nós conhecer estes títulos de filho e conhecer a herança correspondente a esses títulos de filho, porque a herança divina, a qual é outorgada aos herdeiros. No livro de citações também passamos à página 121. Do parágrafo 1072, nos diz: e recordem, esse foi o último sinal dado à igreja, Abraão e os seus, antes que aparecesse o filho prometido. É certo isto? Deus tinha dado a Abraão sinais em toda a sua jornada e também deu à sua igreja. Mas quando veio o anjo do Senhor, ele destruiu os gentios incrédulos. E o filho esperado, ao que estiver esperando, apareceu. Isaac. Este ministério em breve terminará, e o filho esperado aparecerá ele mesmo. E escreve Cristo em seu anjo, e onde diz o filho esperado, escreve Sol, Moisés. É um mensageiro dispensacional. E em cima escreve Sol, Moisés, e estou dizendo eu? É um mensageiro, ou seja, esse filho é um mensageiro dispensacional, porque é em uma mudança de dispensação. E em cima escreve, o filho de Abraão virá, é igual, Cristo. E escreve, quando terminar o ministério do quarto Elias. Agora vejam o que é que viria depois do precursor. O precursado, que nos disse nosso irmão William, que na visão da carpa, ali foi mostrado a coluna de fogo, falando com alguém mais acima de onde ele estava, e viu tudo que estava ocorrendo ali. E o nosso irmão William nos dizia que aí, essa seria a vindicação final de que o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Marion Branham. E para os que quiserem recebê-lo, o reverendo William Marion Branham, da América do Norte, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora vejam também aqui, no livro de citações, página 55,
Isso que eu citei também, no livro das Eras, ele fala que a aparição de Jesus, vamos buscá-lo para ter também aí. Isso está na página 369 do Livro das Eras, editado, que é a 365, 366, por aí, do outro, diz: mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e ele escreve Elias e Moisés, ao fim da era gentia. E então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Essa é a evidência final, vejam, de que ele foi o precursor da sua segunda vinda. Agora vamos ler aqui onde paramos na página 55 do livro de citações, parágrafo 478. Diz: Jesus no Evangelho teve 4 títulos. Captamos isso: o filho de Davi, herdeiro do trono; filho de Abraão, o dom real; e escreve aí em cima, realeza do reino; filho do homem, herdeiro da terra; filho de Deus, herdeiro de todas as coisas; o dom real. E em cima ele escreve: outorgar é igual filho, Davi, de Abraão, de homem, de Deus. Passamos também a 45, página 45, do livro de citações, parágrafo 385 diz: e quando vencermos por meio do Espírito Santo, como ele fez, nos sentaremos com ele quando tomar seu trono terreno de Davi, para nos sentar e governar com ele, como fez ele lá. Amém. Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque depois de tudo, este mundo não foi dado para que Deus o controlasse. Saibamos isso. É correto. Quem é o Deus dessa terra? O homem. Esse é seu domínio. Tudo no mundo é sujeito ao homem. Pelo pecado caiu. Por meio do poder redentor de Cristo, ele volta outra vez. Isso é correto, porque a terra pertence ao homem. Foi dada a ele, e ele reinará sobre tudo. Toda a natureza está gemendo, esperando esse tempo, quando os filhos de Deus forem manifestados outra vez. E escreve em cima, em trono ou no trono, é igual o filho de Davi. E ali do lado escreve Apocalipse 11. E embaixo escreve a manifestação dos filhos, a adoção. E também escreve Deus foi manifestado em carne. Apocalipse 10, de 1 a 11, 11 do 13 a 14, 11 do 15 ao 19.
Há outro lugar também, há vários lugares, que estamos tomando alguns, onde nos fala dessa herança correspondente a esses títulos. Vejam na página 42, 142, no parágrafo 1274, também nos fala ali, nos diz: agora, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome de 3 filhos: filho do homem, o qual é um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu aqui no mundo. Ele nunca disse que ele era o filho de Deus. Ele disse: eu sou o filho do homem. O Jeová mesmo chamou Ezequiel e os profetas filho do homem, porque ele tinha que vir para cumprir a escritura como um profeta. Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Essa é a razão que ele não podia ser o filho de Deus então, porque ele era o filho do homem. A palavra vem aos profetas, e ele era a palavra em sua plenitude, filho do homem, o profeta maior. Não o profeta maior, mas o profeta Deus. A plenitude da divindade corporalmente estava nele, por isso ele foi o Filho do Homem. Agora, por 2000 anos, ele nos foi conhecido como Filho de Deus, Espírito. E no milênio ele será o Filho de Davi, sobre o trono. Aí escreve milênio, o trono. Todos sabemos isso, os que cremos na Escritura. Agora, Jesus disse que aos finais dessa era da igreja em que vivemos, que o Filho do Homem seria revelado outra vez, na mesma maneira como foi em Sodoma. E escreve em um profeta. Ou seja, vejam, aí estava o arcanjo Gabriel e Miguel, e isso representa os ministérios de Moisés e Elias, que são esses ministérios de Apocalipse 11, em um homem, em um profeta. Ele em cima escreve: filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Na mensagem, Apocalipse capítulo 5, parte 2, na página 34, nos diz, nosso irmão Branham, 34, embaixo para 35 diz: agora observe, quando nosso parente redentor chegou a ser Jesus Cristo, ele chegou a ser o filho de Davi, o qual é o herdeiro do trono. Glória! O herdeiro do trono por ser um filho de Davi. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo é o filho de Davi. E ele se tornou nosso parente redentor. E está esperando, preparando um lugar onde ele possa reinar conosco como o filho de Davi. Ele é o herdeiro ao trono. Escreve um aí do lado de como filho de Davi. Agora, no próximo parágrafo, ele escreve o número 2, como filho de Abraão, e escreve Moisés. Ele é o herdeiro, a concessão real, a outorgação real. Ele escreve Palestina e 144 mil. Amém. É isso assim? Ele é o herdeiro, a outorgação, a concessão real. Amém. Palestina e tudo que está nela. E escreve os 144 mil e todo Israel. A semente de Abraão. Ele era um filho de Abraão. E embaixo escreve aí, filho de Abraão, traço herdeiro, a outorgação real. Passamos à página 35. E escreve 3, como filho do homem. E aí em cima de como filho do homem escreve Apocalipse 10, do 8 a 11 e 19, 11 ao 21, que é a vinda do Senhor. Como filho do homem, o filho do homem o quê? Que perdeu o homem? Ele perdeu a terra. Assim como o filho do homem, ele é herdeiro de tudo na terra. Tudo isso que ele obteve,
e tem que devolvê-lo a nós. Então ele regressa ao que ele era. Ele agora, e aí escreve 4 agora. Então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro à outorgação real. Escreve Palestina e todo. Diz Palestina e tudo o que está. Que ele escreve aí assim em cima. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra. E aí escreve realeza. Como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Vamos ler de uma vez agora esse parágrafo. Então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro à concessão real. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Oh, vá, esse é nosso Redentor, nosso parente Redentor. E aí escreve do lado os 4 títulos de filho. Agora note, isso me faz sentir bem. Isso é onde eu realmente me alimento. Agora deixe que seus corações estejam livres para Deus só por uns poucos minutos. Escute isto. Satanás é um intruso. Ele não possui isso legalmente. E ele teve 2000 anos de pleito. Se lhe pertence ou pertence a alguém mais. Mas Cristo veio como parente redentor e o redimiu de novo para nós, mas Satanás o possui. Mas você sabe, depois de um tempo que terminar essa grande batalha, ele será lançado no lago de fogo, vem? Ele será liquidado, e todos aqueles que o adoram. Mas os herdeiros de salvação virão com Cristo. Agora, ele é um intruso. Agora recorde, no Antigo Testamento, se um homem perdia sua herança e um intruso entrava em sua terra, ele não podia retê-la do proprietário mais do que 50 anos pela aniquilação. Depois de 50 anos vinha o ano do jubileu. E o ano do jubileu, quando o ano do jubileu vinha, então tudo outra vez regressava ao seu começo original. Todos os escravos regressavam ao seu começo original. Se um homem estava lavrando no campo e a trombeta soava e ele ouvia, ele tiraria a enxada e dizia: eu não sou mais um escravo, eu regressarei à minha família. Tudo era devolvido. Se um intruso estava na propriedade, ele tinha que sair. Aí ele escreve a trombeta do ano do jubileu. Levítico 25:8. Ele tinha que sair do terreno por causa do quê? O dono legítimo estava regressando, ele tinha que ceder. E escreve neste outro livro, escreve o ano do jubileu, tudo regressa ao seu dono original. Aleluia. Um destes dias os reinos deste mundo cairão, e o dono legítimo virá. Um desses dias. E escreve Apocalipse 11, do 15 ao 18. 5, do 8 ao 11. Agora, continua nos dizendo aqui nosso irmão William. Nessa mensagem que estamos lendo de Jesus e os 4 títulos de filho, diz: e aos herdeiros os encabeça o filho mais velho, o primogênito, o Senhor Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus e primogênitos,
escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Interessa a nossa herança, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, nos diz o apóstolo São Paulo em Romanos 8:17. Assim que, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nos convém e nos interessa conhecer os filhos de Deus, a qual está sujeita a estes títulos de filho. E nos interessa conhecer toda a herança divina correspondente aos filhos de Deus, a qual está sujeita a estes títulos de filho. Vejam, no livro de citações, também nos fala ali na página 141, do parágrafo 1265, nos diz: Filho do homem sempre na Bíblia é um profeta. Ele vem em 3 nomes de filho: Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. E ele pronunciou seu nome, Filho do homem, porque essa é a obra que ele fez de um profeta vidente. Ele disse: nos dias como foi com Noé, quando o Filho do homem começar a revelar a si mesmo. Isso será no tempo do fim. Em cima escreve: Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do homem, é igual um profeta. Continua dizendo o nosso irmão William: e o que corresponde a ele? Tudo. Porque ele, como filho de Abraão, é o herdeiro da outorgação da concessão real. Ele é herdeiro de todo Israel, de toda a terra de Israel e de tudo que está ali. Como filho de Davi, ele é herdeiro do trono de Davi, para ser o rei sobre o povo hebreu. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra completa, com tudo que está na terra. E como filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra também. Assim que tudo pertence a ele. Na página 124 do livro de citações, no parágrafo 1102, nos diz: isso é o que fizeram os judeus quando o véu foi rasgado e trouxe a Deus à plena vista pendurado na cruz. Ele estava à plena vista, mas eles não podiam vê-lo. Poderia ser possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Em cima escreve: os gentios e a crucificação hoje. Ó Deus, quando tiver as eras da igreja do Filho de Deus, e aí escreve Espírito Santo ES, mas quando agora o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecoste, quando as tradições da igreja foram rasgadas, as coisas que as pessoas disseram, os dias dos milagres passaram, e essas coisas, e Deus tirou o véu disso e o trouxe à plena vista, e eles estão prontos para crucificá-lo de novo. Justo, exatamente. O Deus descoberto à plena vista, e escreve aí crucificação, eles deveriam tê-lo visto em pé ali. Não obstante, ele era muito comum. Ele era um homem ordinário, normal. Eles não podiam vê-lo. E escreve: estão prontos para crucificá-lo de novo. Como filho do homem, ali em sua primeira vinda, o crucificaram. E como filho do homem e filho de Davi, vejam que também o crucificarão agora. Vamos aqui, vejam na página 126.
Nos diz no parágrafo 1122, como foi nos dias de Sodoma, assim será como o Filho do Homem será tornado manifesto. Não Filho de Deus agora, Filho do Homem se manifeste, quando ele está sendo revelado, conhecido por sua igreja. Filho do Homem será revelado justo antes do Filho prometido. E em Filho prometido escreve Jesus, Moisés e Elias. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, em uma luz e visões, mas aqui estava Deus em um homem pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes que volte novamente o Filho prometido, Elohim se faria sua palavra manifestada em carne. Deus, Senhor, gostaríamos de ver Jesus, Deus manifestado, o mesmo em todas as eras. Sempre foi. Ele se escondeu dentro, atrás de carne humana. É Deus em você. E passamos a página 135 deste livro de citas. A página 135 deste livro de citações. Do do parágrafo 1206. Nos diz essa é a terceira etapa, e é falando a palavra. Parece totalmente possível para você o falar a palavra e a pessoa seria completa e totalmente restaurado, colocado eternamente pronto para o rapto, na ressurreição, o Filho do Homem. E escreve a terceira etapa igual, falando a palavra. Agora vejam, como ele diz aí, que será possível que você fale a palavra e a pessoa seria completamente, plenamente restaurada, ou seja, transformado e pronto para o rapto, porque é por meio da palavra falada onde a ressurreição ocorrerá e a transformação. Veja o que escreve também aí, diz, ser restaurado para o rapto, na ressurreição. E também aí em cima da terceira etapa é igual falando a palavra, escrito aí também, em pé diante do Filho do Homem. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, e na vinda do Filho do Homem, todos esses títulos de filho estarão manifestados. Todos os títulos de filho, vejam, estarão manifestados onde? Na vinda do Filho do Homem. Agora na página 148 do livro de citações, nos fala também, no parágrafo 1316, diz, agora Jesus veio em três nomes, Filho do Homem, que é profeta, Filho de Deus, que passou pela era da igreja, e então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e Filho de Davi, segundo Malaquias 4 e muitas escrituras, ele regressará em sua igreja em forma física nas pessoas, em seres humanos, na maneira de ser um profeta. E escreve aí, em toda essa linha em cima, quarto Elias, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E desenha aí ao lado esquerdo uma pirâmide e as eras, e então fora das eras embaixo escreve 1. Depois dentro das eras escreve 2. E em cima, na pedra angular escreve 3. Mas vejam como ele diz que entre o Filho de Deus e Filho de Davi, vem estar nos colocando aí, na parte da pedra angular, mas que se está colocando na brecha aí no meio. Ele diz que apareceria, e aí seria o quarto Elias.
Él arriba escribe, Jesús vino en tres Ele em nombres, cima escreve: Jesus vem em três Hijo del nomes: hombre, Filho do homem, Hijo de Dios, Filho de Deus, y también e também Hijo escreve de aí David. Filho de Davi. Y en la 137 E na 137 de este libro de citas, deste livro de citações, párrafo 12, parágrafo 19, 1219, ahí nos dice, algunos dicen que el hermano aí nos Branham diz: alguns dizem es que o irmão el Branham hijo é del o hombre. filho do homem. Eu pensei que a coluna de fogo era o Hijo del Hombre. era o filho do homem. Estou Estou equivocado? Pues, essa Bom, essa é uma boa pergunta, muito boa. Mas eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho do homem, o filho de Davi. Agora, a razão que essa pergunta provavelmente foi feita a essa pessoa foi dito porque pessoas me consideram como vidente, o que eu nunca... Tem uma pergunta aqui dentro me contradizendo nisso, vem? Mas vocês, quando eu leio essas perguntas, vocês verão que, porque eu respondo as coisas da maneira que faço, até que eu estou definitivamente guiado a fazer algo, vem? Então, eu direi o que tenho que dizer, mas essa hora não chegou. E escreve, ou seja, desenha ali uma pedra angular, essa hora não chegou. E desenha uma pedra angular, ou seja, não chegou o que? A era da pedra angular. Assim, eu não sou ele, o ungido. Eu não sou ele, o ungido, filho do homem. Eu não pretendo ser seu profeta. Muitas vezes eu disse quando não pensei ter dito. Me escuto depois na fita. Mas eu digo isso algumas vezes porque se alguém quer dizer em termos um profeta, no termo inglês é simplesmente um pregador. Qualquer pessoa sabe isso. Busque no dicionário, vem? Um profeta é um pregador. Sob o dicionário inglês, mas sob o hebraico ou o grego, um profeta é um vidente. Alguém que prevê coisas. Mas na interpretação inglesa, um profeta é um vidente. Assim, não quero me chamar nada a não ser seu irmão. Eu sou seu irmão e só me considerem vocês como irmão Bill, ou irmão Branham, ou qualquer coisa que vocês quiserem fazer sobre isso. Isso está bem. O que vocês creem, guardem isso a si mesmo. A si mesmo. A pessoa não pode estar se colocando a falar as coisas que Deus vai revelando, mas que isso guarda no coração. Vem? E agora, o que era essa outra pergunta? Me aprofundou tanto nisso que esqueço as coisas. Uma delas era: se sou o filho do homem, ou a coluna do fogo é o filho do homem, e escreve aí o pilar de fogo. Não. A coluna de fogo é a unção. E desenha uma estrela de Davi do lado direito aí. A coluna de fogo é a unção, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que nos últimos dias, assim como foi no tempo de Ló, em Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem se revelará outra vez, se revelando a si mesmo. Onde foi que ele viu a coluna de fogo descer? Na grande carpa catedral, em um quartinho de madeira. Nessa visão que foi mostrada, ou seja, que desceu essa coluna de fogo, esteve ali atuando, ele viu tudo isso e onde é que atua a coluna de fogo? Sempre atuou por meio dos seus instrumentos. Ou seja, era a coluna de fogo ali, nessa unção, nesse ministério. Ele escreve do lado aí o Logos, a unção, a coluna de fogo. Agora, nestes últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, o qual chegou, se tornou a coluna de fogo outra vez e desceu embaixo na terra para... Eu ia dizer algo, mas veja a fita, isso, eles não creriam isso se você dissesse. Não faria nenhuma diferença.
Pessoas não creriam, mas eu omitirei isso. Mas desceu como investigador de juízo. Eu não sou ele, sou o seu servo. E a coluna de fogo não é ele, está em forma de espírito, que estava sobre o Filho do Homem e veio agora para ungir filhos do homem. E escreve profetas, quinto Elias e Moisés. E escreve do lado, desenha uma pedra angular e as eras e escreve o Logos, o pilar de fogo. Para restaurar um ministério exatamente como ele disse que seria, para que a cabeça e o resto do corpo se unam. E aí desenha também do lado uma pedra angular e as eras. E em cima escreve a união do corpo com a cabeça. E em cima da 1219, da 1219, aí começando esse trato, escreve pilar de fogo é igual ao Logos, é igual o anjo, o verbo. E escreve filho do homem, filho de Davi, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Escreve aí corrido, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Veja o que nos diz ele aí, nosso irmão William. E na vinda do Filho do Homem, todos esses títulos de filho estarão manifestados. E a qualquer momento que for necessário um desses títulos para obter o que vai com esse título, será manifestado. Vejam como é que vai se obter tudo que está sob esse título, pois manifestando esse título nesse instrumento. Na página 123 também do livro de citações, parágrafo 1096, nos diz: agora, ao vir, ele teve que vir como Filho do Homem, porque a Santa Escritura disse que ele faria. Deus levantaria um profeta, assim que ele não podia vir chamando-se a si mesmo Filho de Deus, porque essa não era a dispensação. Vem? Ele era o Filho do Homem profetizando para cumprir e revelando a eles todas as coisas que tinham sido feitas em tipo o que ele era. Ou seja, tudo que estava, todos os profetas que estavam refletindo, tipificando, ele então, quando aparece, então, estava revelando ali com sua presença todas as coisas que tinham sido feitas em tipo do que ele ia fazer. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve tipos. À direita escreve tipos. Então ele estava na terra como Filho do Homem. Veja essa mulher sirofenícia. Correu para ele e disse: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele nem sequer levantou sua cabeça. Ela não tinha nenhum direito de chamá-lo Filho de Davi. Ela era uma gentia. É como minha filha, ela não pode me reclamar como seu esposo, ou minha esposa como filha. Ela ainda é minha filha e minha esposa. Ela é minha filha no Evangelho, mas terrenalmente ela não tem direito de me chamar pai. Agora note, essa mulher gentia não tinha direito nele como filho de Davi. Mas o cego Bartimeu sim, vem? Ele era judeu. Agora ele veio como Filho do Homem. Você tem que saber essas palavras e essas coisas. Vejam a Hatchwright nessa ocasião. Quando a terceira etapa, você recorda? De todas as coisas, essa mulher disse a coisa correta. Você tem que dizer a palavra correta, essa coisa correta a Deus. Note agora, ele veio primeiro como profeta e o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como Filho do Homem. E então depois o Espírito Santo veio. Ele foi então Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo. O Filho de Deus. Ele veio através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora no milênio, ele será o Filho de Davi, sentado sobre o trono do seu pai Davi. Ele não é o Filho de Davi agora. E recorde, no meio de Filho de Deus, na igreja de Laodiceia, eles o expulsaram. E em Lucas ele disse que seria revelado outra vez como Filho do Homem.
o profeta cumprindo o resto das escrituras. Ele escreve filho de Davi para judeus e desenha uma estrela de Davi ao lado. Vê? Ele é revelado nos últimos dias como filho do homem, de acordo com Malaquias 4. Todas as demais profecias pertencendo a esta hora. E escreve filho de Deus é igual. O Espírito Santo é igual na era. Filho de Davi é igual no milênio. E continua dizendo aqui nosso irmão William, para obter o povo hebreu e converter o povo hebreu à palavra de Deus e levar o povo hebreu à dispensação do reino, aí estará o título de filho correspondente. No livro de citações, também na página 143, vejam, por isso é que ninguém pôde converter o povo hebreu. Porque o povo hebreu entrará à dispensação do reino. E tem que ser esse instrumento que estiver com esse título, Deus manifestando esse título para poder realizar essa obra. Vejam, por isso é que ele nos diz o que lemos do nosso irmão William um pouquinho antes, que a qualquer momento que for necessário um desses títulos para obter o que vai com esse título será manifestado. E para poder chamar os 144 mil e serem colocados esses 144 mil na dispensação do reino, pois se requer Deus manifestar esse título que vamos ver agora. Vejam na página 143. Parágrafo 1277 nos diz, e agora foi fotografado várias vezes, está em exibição em Washington, D.C., registrado com direito de autor na sala de arte religiosa, como único ser sobrenatural que alguma vez foi cientificamente provado de ser fotografado. A mesma coluna de fogo, exatamente na mesma semelhança e toda forma, que tirou Israel do Egito. Eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus, porque ele foi chamado Filho do Homem quando primeiro veio. Quando veio pela primeira vez, agora é chamado Filho de Deus. No milênio ele será Filho de Davi. Ele veio Filho do Homem, um profeta. Segundo foi falado dele, agora ele é o Filho de Deus sobrenatural. No grande milênio que está por vir, ele será Filho de Davi, sentando-se no trono de Davi. E em cima escreve Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, Espírito, Filho de Davi, no milênio, o Espírito encarnado. E na mensagem, Festa das Trombetas, nos fala, na página 46 embaixo a 47, nos diz, notem agora em conclusão o ministério como o sétimo anjo. Essas duas testemunhas estariam sob essa sétima trombeta justo antes da sexta trombeta. Justo antes da sétima trombeta encontrar, aí escreve, Moisés e Elias sob a trombeta, Apocalipse 11, de 15 a 19. Agora recordem, e disse que eu devolveria essa grande trombeta. Aí desenha uma pedra angular e as eras, e também escreve a grande trombeta. Ele disse que faria ele aqui em Isaías. Que faria ele aqui em Isaías? Ele disse que a grande trombeta tocaria. A grande trombeta. Não trombetas agora, festa de trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas. Mas que sob a grande trombeta a vinda do Senhor, para anunciar a José voltando, vem? Todas as nações se reunirão em Jerusalém. E escreve em cima, anuncia a José em sua vinda, Cristo. E em cima de José escreve Jesus. Amém.
se encontra isso no livro de Isaías. Somente ele faz pouco um desses capítulos que lemos. Isso está em Isaías 18, do 1 ao 3. 18, 1 e 3. Aí onde diz também, todas as nações se reunirão em Jerusalém, aí ele escreve do lado, em Jerusalém se reunirão todos. E em Isaías 27, 12 e 13, é onde ele toca essa trombeta, e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com eles. Então a noiva verá para estar com o noivo, e o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico, e haverá novos céus e um novo mundo, viverão para sempre. Escreve poder atômico, também escreve a guerra do lado esquerdo. Vejam justamente sob, agora observe, o ministério de Moisés e Elias. Agora todos entendem? Me permitam dizer outra vez. O ministério de Moisés e Elias, entre a sexta e a sétima trombeta, serão dois profetas que irão. Israel sempre crê em seus profetas. E escreve Moisés e Elias, Apocalipse 11, do 3 ao 7, 11, do 15 ao 19. Agora, por que o Espírito Santo me disse, quando eu estava partindo para lá para mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus, disse, ainda não. Vocês lembram isso? Faz como 5 anos, quando eu estava a caminho da Índia, ele disse, não faças. Ou seja, quando foi lá, e já estava pronto para ir lá, o Espírito Santo disse, não, ainda não é o tempo, nem o ministério que você tem, ou seja, Deus estava operando nele o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Ele escreve do lado, ainda não a Israel. Será como o filho de Davi, que estará o Espírito Santo. Já aí nos foi respondido como é que o povo hebreu entrará na dispensação do reino. Será nesse ministério onde Deus está operando esse título de filho de Davi também. Estão todos os títulos aí. E quando ele necessitar manifestar um para realizar a obra sob esse título, o faz. E se cumpre o que está sob esse título. Por isso, podem aparecer muitos tentando ir lá ou de buscar a maneira de converter o povo hebreu e não poderão. Porque tem que ser conforme ao programa divino. E podem se levantar muitos falsos profetas, muitos falsos ungidos, e não conseguirão isso. Vejam, há uma parte onde ele fala ele escreve que dão outro significado, ou seja, os falsos profetas. Vamos buscar aqui rapidinho. Isso deve estar no livro das Eras, editado. Porque vejam, ao dar outro significado à palavra, a torna inefetiva. Ou seja, são interpretações humanas que dão porque não são ordenados por Deus para realizar esse trabalho. Está no livro das Eras, na parte... Neste, vamos ver aqui. Neste está na 375, vamos ver aqui. Deve ser na 371. 371 do que vocês têm. Vejam, ali diz. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é sempre um que está do lado de fora da palavra. Vem? E ele desenha ali uma pedra angular e as eras.
fora da era e etapa onde Deus lhe correspondeu viver. Assim como mostrei que anticristo significa antipalavra, estes falsos profetas vêm pervertendo a palavra, atribuindo-lhe um significado segundo os seus próprios propósitos diabólicos. Vocês notaram como é que aqueles que guiam as pessoas à perdição os atraem a si mesmos por meio do temor? Dizem que se as pessoas não fazem o que eles dizem, ou se vão, então virá destruição. Eles são falsos profetas, porque um verdadeiro profeta sempre nos guiará a palavra e unirá as pessoas a Jesus Cristo. E não dirá às pessoas que têm que temer o que ele diz, mas que temam o que a palavra diz. Vejam, temem ao que diz a palavra. Por isso, no cumprimento da visão da carpa, o que Deus nos prometeu é que daria ao povo, por meio desse ensinamento, a fé de rapto. Consequentemente, esse instrumento sempre guiaria o povo à palavra, a que recebam as bênçãos contidas nesses títulos que ele está manifestando nesse momento. Porque vejam, todo aquele que receber tudo que Deus está cumprindo como foi prometido, o qual é a palavra sendo falada, sendo revelada, o que contém os trovões é a fé de rapto. Consequentemente, todo aquele que não receba esse ensinamento e não estiver seguindo a orientação da coluna de fogo em uma grande carpa catedral, pois vamos dizer por lógica, que não vai receber as promessas contidas no que foi prometido daqueles que receberiam a fé para o rapto em uma grande carpa catedral. Tudo é simples. Não é preciso estar, vamos dizer, colocando mais claro mesmo que o fizemos, mas já automaticamente, mesmo que são dados alguns exemplos para que as pessoas entendam um pouquinho mais de que todo aquele que não está recebendo o que Deus prometeu, ou que Deus disse que seria o cumprimento da visão da carpa, o qual estaria sendo pregado, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério dos trovões e tudo isso, o qual é o conteúdo da fé de rapto, pois todo aquele que não receber esse ensinamento, pois não fará o rapto. Não receberá essas bênçãos, mas vejam que um verdadeiro profeta guiará o povo à palavra, a que escutem a palavra, não estes aqui, que ele fala aqui, onde ele diz, note você, como essas pessoas estão buscando de dinheiro como Judas. O constrange a pessoa que vendam tudo que tem para dar a eles para seus projetos. Vejam seus próprios projetos, suas coisas terrenas e não tudo que Deus nos ordenou para fazer, que são projetos divinos, como é a grande carpa catedral. Os demais são projetos humanos. Tudo o demais são projetos humanos. Tomam mais tempo para as ofertas do que para a palavra. Aqueles que se atrevem a usar os dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro. E aí escreve, os falsos profetas dão outro significado à palavra. E depois pedem dinheiro e se esquecem da palavra. E dizem que isso é de Deus. Há pessoas que seguem essas pessoas, os sustentam, sofrem com eles e creem neles, não sabendo que é a via da morte. Sim, o mundo está cheio de personificadores carnais. Nos últimos dias se esforçarão por imitar o profeta mensageiro. Vejam, se
há pessoas que vão estar personificando, imitando, é porque há um verdadeiro. Consequentemente, esse verdadeiro os guiará à palavra, à verdade, ao cumprimento do que foi prometido pelo reverendo William Branham e pelo nosso irmão William Souto Santiago, que se conecte com a grande carpa catedral, que esteja recebendo as bênçãos que estão sendo faladas ali, os quais são os escolhidos de Deus que a receberiam, para que assim possam obter a bênção da sua transformação. Isso é ser um filho obediente. Isso é ser um escolhido, um predestinado, um escrito no livro da vida do Cordeiro, para que assim possam escapar dos juízos divinos da grande tribulação. E assim, poder ver que a única esperança para a humanidade é o cumprimento do que foi prometido, a segunda vinda do Senhor. Vem o simples que é tudo. Continua dizendo, o irmão Leo Petrus, eles me enviaram essas Bíblias quando ele deu 1 milhão delas aos judeus que vinham do Irã e de todas as partes regressavam, se reunindo para formar uma grande nação. Eu pensei, essa é a minha oportunidade. Eu já estava no Cairo, Egito. Ele disse, não faças agora, não está a hora ainda, não está na hora ainda, então regressei para casa. Vá. Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu pentecostal ainda está passando, ou tinha estado até esse tempo. Vem? Agora a festa das trombetas tem de ser conhecida. Ele escreve, Moisés e Elias chamam o judeu. Perdão, corrijo. Moisés e Elias chamam o jubileu. É o que ele escreve aí. Moisés e Elias chamam ao jubileu. E está aqui em Malaquias 4. Não está conectado com esse aí. De modo algum. De modo algum. Notem, observem aqui. O ministério será Moisés e Elias. E em cima escreve, o quarto Elias não está relacionado com Israel. O ministério será Moisés e Elias mudando e chamando Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas em que estiveram confusos. Sendo profetas, eles crerão nele, chamando a festa da expiação. Cristo, deixando que reconheçam a Cristo. Eles dirão, ele vem, ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá, aqui estou. Onde recebeste essas cicatrizes? Na casa de meus amigos. Agora o mesmo, como esses dois profetas fizeram, recorde, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias, que deve chamá-los para fora das suas tradições, a noiva, assim como estes profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo para Cristo, a expiação. E os gentios já conhecem a expiação, mas isto é para chamar a noiva de volta à expiação original, onde estes 50 sábados, e escreve, a expiação é igual ao ano 50. Estes 7 sábados, dos quais eles se afastaram, chamá-los de volta ao tempo do fim. E escreve jubileu e desenha uma pedra angular e as eras. Os 7, escutem, todos os 7 mensageiros da igreja, os 7 mensageiros da trombeta são profetas. Agora, isso é a verdade. Injetados, são 144 mil, chamando os selos, o qual foi para os gentios. Tinha de ser para os gentios, para abrir para os gentios, para ver a igreja gentia. Isso é tudo o que sabemos. Isso é tudo o que estamos escutando. O que já passou. Buscamos Jesus e desenha uma pedra angular e as eras. Você diz, agora espere um minuto, irmão Branham. Eu creio que eles vão fazer isto. O último sinal que Abraão, e somos semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão alguma vez viu antes que viesse o sinal prometido, ou seja, o filho prometido, viesse o filho prometido, foi o quê? Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, um homem. Não importa quantos personificadores,
Eles tinham um, e ele escreve Elohim. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu? Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. E ele escreve em cima, desenha uma pedra angular e escreve Abraão e Sara, rejuvenescidos. Agora eu sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho agora, mas lembrem-se, de modo que vocês não deixem de saber agora. Não se lê a Bíblia assim. É preciso ler nas entrelinhas. E ele escreve ler nas entrelinhas. E fazer que venha a imagem. Vejam, Sara era uma mulher velha. A Bíblia disse que sua matriz estava morta. Essa é a verdade. A vida de Abraão estava morta dentro dele. Sua semente, não é verdade? Agora recordem que a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos de outra mulher. O que ele fez? Ele mudou seus corpos. Escreve, Abraão teve 7 filhos em outra mulher. E do lado escreve, a transformação. Ele mudou seus corpos. Vejam, é o que neste tempo final, ele nos dará a cada um de nós, a todos aqueles que estão recebendo o ensinamento, estão recebendo a fé de rapto em uma grande carpa catedral. Os 4 títulos de Jesus como filho. Nos colocamos em pé e deixamos, assim, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.